Ela é uma valentona, estou te dizendo, ela é uma valentona. Ela pode ser a Burning Bully, mas isso vai voltar pra ela. Você talvez se lembre dessa mulher, a Afeni Muhammad, a funcionária do McDonald's, que aparentemente teve um surto que, segundo os promotores, terminou em morte quando ela foi acusada de matar sua gerente em um McDonald's após uma discussão. Uma decisão importante mudou totalmente esse caso. Vamos analisar o que isso significa para os próximos passos no tribunal com um advogado criminalista. Bem-vindo ao Sidebar da Law and Crime, eu sou Jesse Weber. Tudo começou com um desabafo cru e raivoso que tomou conta do Instagram. Ela é uma valentona, e eu estou dizendo, ela é uma valentona. Alguém precisa fazer algo sobre isso. Não é engraçado, não é justo, não tem graça nenhuma. Então, sabe, ela pode continuar sendo a valentona Burning se quiser, mas isso vai acabar voltando pra ela. Então você talvez se lembre dessa mulher, a Afeni Muhammad, de 27 anos, de quem já falamos aqui antes no Sidebar. Aparentemente, ela estava desabafando online sobre sua gerente em um McDonald's em East Point, Michigan. E algumas horas depois, essa mesma gerente, Jennifer Harris, estava morta. Após meses de silêncio e dúvidas sobre o futuro do caso, finalmente surgiu um novo desdobramento que precisamos comentar. Um que abre caminho para o que vem a seguir no tribunal. Agora, vamos chegar a isso, mas primeiro precisamos voltar um pouco. Essa é uma daquelas histórias que, na verdade, começaram nas redes sociais e acabaram se transformando em algo que ninguém poderia imaginar. Em 10 de julho, a polícia relata que Afeni Muhammad, funcionária do McDonald's na 9 Mile Road, discutiu com sua gerente, Jennifer Harris, após ser mandada para casa mais cedo. De acordo com os investigadores, Muhammad saiu, ficou sentada no carro por um tempo e depois voltou com uma faca. Ao falar de premeditação, pensemos, o que os policiais encontraram ao chegar? Harris teria sido esfaqueada até 15 vezes. Um cliente armado interveio para impedir Muhammad de fugir. Agora Harris foi levada às pressas para o hospital. Ela morreu depois dos ferimentos, caso terrível. Em 11 de julho, quando discutimos o processo judicial, Muhammad fez sua primeira aparição no tribunal para a acusação formal. É aqui que os detetives detalharam o que dizem ter acontecido, em detalhes arrepiantes. Antes do esfaqueamento, Muhammad foi mandada para casa por Harris por não cumprir o trabalho e disse, "Eu vou voltar." Muhammad foi presa no local e a faca foi recuperada. Muhammad admitiu que pretendia matar Harris e disse que, depois de ser mandada para casa, dirigiu até um parque próximo. Decidiu voltar e esfaquear Harris com uma faca que ela tinha dentro do veículo. Quando Muhammad voltou para esfaquear Harris, ela entrou pelos fundos usando uma máscara de capuz para ocultar sua identidade. Tentou fugir após o esfaqueamento, mas um cliente armado a impediu. Então, Muhammad foi acusado de homicídio premeditado em primeiro grau e de portar uma arma perigosa com intenção ilegal. Ela foi acusada como reincidente. O que isso significa? É uma designação que parece vir de uma condenação anterior por esfaqueamento na Virgínia. Vamos falar sobre isso também. A fiança dela foi estipulada em 25 milhões de dólares, com condições rigorosas para eventual liberação. Inclui monitoramento por sistema de posicionamento global, testes de drogas e álcool, proibição de contato com a família da vítima e de voltar àquele McDonald's específico. Vamos falar sobre a próxima audiência dela em 23 de julho. Foi quando o advogado de defesa de Muhammad solicitou uma avaliação de competência e responsabilidade criminal. Ela compreende o processo legal e a situação. E você está pedindo que esta audiência seja adiada para descobrir o número 1 e o número 2. Deseja encaminhar ao Centro Forense de Competência em Coltsville, correto? Sim, meritíssimo. A defesa pede que a senhora Muhammad seja levada ao primeiro oficial do Centro Forense. Só vou mencionar que a própria senhorita Muhammad se opõe pessoalmente ao encaminhamento neste momento. Qual é a base real em que você se apoia para a decisão à revelia? Meritíssimo. Baseio-me nas observações do caso, na análise do processo, especialmente dos relatórios policiais e nas interações com a senhora Muhammad. Talvez eu precise marcar essas opções. Preciso garantir que, mesmo sendo considerada apta para julgamento, não há problema quanto à responsabilidade criminal ou culpabilidade dela. E isso significava que o caso seria pausado enquanto médicos avaliavam se Muhammad compreendia as acusações e se podia ajudar em sua defesa.
Conversamos com o psiquiatra forense Dr. Daniel Bober sobre o que os avaliadores buscam e o que significa ser competente para julgamento. Confira o que ele disse. A competência é variável. Alguém pode ser visto como competente em uma semana e incompetente na seguinte. Nos Estados Unidos da América, a competência é definida por um caso da Suprema Corte, Estados Unidos da América contra Dusky. E basicamente o que esse caso mostra é isso. Você precisa ter a capacidade de trabalhar com seu advogado, de colaborar com ele e ter um entendimento racional e factual das acusações contra você. Existem vários motivos. Assisti ao vídeo que ela postou no Instagram antes do incidente e você também viu. Pessoa com pouco controle dos impulsos, emocionalmente desregulada, raivosa, frequentemente frustrada, impotente diante da situação e sentindo-se vítima de injustiça. Há várias possibilidades no diagnóstico diferencial e como nunca a examinei não posso diagnosticar, mas eu penso em coisas como psicose, um transtorno de personalidade, uso de substâncias, talvez exposição repetida a traumas e eu penso em delírios. Eu penso em psicose quando ouço algo assim, mas novamente há tanta informação que precisaríamos. Por exemplo, ela foi tratada por alguma condição de saúde mental anterior? Ela estava sob os cuidados de um psiquiatra? Essas são coisas que eu gostaria de saber, conversar com as pessoas que estavam ao redor dela nas horas e dias anteriores ao incidente. Nesse período, soubemos que Afeni Muhammad já tinha condenação por violência. Em março de 2022, ela se declarou culpada na Virgínia por ferimento ilegal, ferir, esfaquear, cortar sem intenção maliciosa. Registros judiciais da Virgínia, analisados pela Click on Detroit, indicam que Muhammad esfaqueou o namorado durante uma briga em 2022 e admitiu à polícia: "Eu o esfaqueei." Ele está bem? Ela foi condenada a 4 anos, mas com pena suspensa só cumpriu liberdade condicional. Agora fica a questão, isso poderia afetar o caso atual? Então agora o caso voltou a andar depois que saíram os resultados da avaliação de competência dela. E nós vamos analisar esse relatório em um instante, mas primeiro precisamos abordar todos os aspectos desse caso. Vou chamar alguém para falar sobre isso, uma pessoa que sempre me alegra receber. Advogado de defesa criminal João Dias. João, muito obrigado por tirar um tempo para voltar aqui ao Sidebar para falar sobre o que é um caso muito, muito estranho e ao mesmo tempo triste. Do ponto de vista da promotoria, talvez até do ponto de vista da defesa criminal, o que você acha que é o ponto forte desse caso? Quero dizer, você tem essa postagem nas redes sociais, você tem uma possível testemunha ocular que supostamente abordou o réu. Fale para mim sobre o quão fortes você acha que são as provas nesse caso. Quero dizer, as postagens nas redes e a testemunha ocular. Se você é o promotor, dificilmente fica melhor que isso. Quero dizer, sabe, testemunhas oculares, claro, estão sempre sujeitas à ideia de que o que vemos não é necessariamente o que realmente aconteceu. Há muitas pesquisas sobre isso. Se eu estivesse cuidando desse caso, estaria bem confiante. Quero dizer, isso já é o suficiente para eu continuar. E você vai torcer para que o júri veja isso da mesma forma. Vamos falar de saúde mental em breve. Mas, olhando para isso, se construirmos a narrativa de que ela estava com raiva do gerente dela, ela ficou, sabe, fervendo de raiva por um bom tempo. Mas como a lei diferencia, digamos, um impulso emocional, talvez no calor de uma discussão, mesmo que ela tenha saído e voltado. E a premeditação, ou é apenas uma linha muito, muito tênue? Premeditação pode ocorrer num instante. E é isso que os promotores sempre tentam convencer o júri quando pedem para reduzir uma acusação em um caso de homicídio. Quero dizer, é a premeditação. É o que estava passando na cabeça daquele réu, o que levou àquilo. Pode ser uma decisão impulsiva, mas em certas circunstâncias pode haver premeditação nesse momento de escolha rápida. E então, é a ideia de que há um contexto por trás. Ok, isso não é apenas um encontro casual, um homicídio por fúria no trânsito. Existe um contexto. Algo está acontecendo. Como promotor, você quer deixar isso claro ao júri. Você quer dizer, olha, isso estava se acumulando. É como esquentar uma chaleira e, eventualmente, o vapor explode. E é isso que estava acontecendo aqui. Então, os promotores vão analisar o histórico, vão tentar construir isso, vão tentar montar uma base. Assim, o júri realmente entende por que isso aconteceu, mesmo que, obviamente, tenha sido uma situação horrível. Segundo os promotores, há uma razão para isso. Jurados, vamos explicar o motivo.
E legalmente, como fica uma condenação anterior, como o esfaqueamento de Muhammad em 2022 na Virgínia, como isso influencia as acusações atuais ou a possível sentença caso ela seja condenada? Certo? Isso claramente não ocorre isoladamente. Não é um caso único. Sabe? É uma aberração, pelo menos aos olhos do promotor, aos olhos do Estado. Não é algo aberrante, é algo que tem um histórico. Ela sabe o que acontece ao usar uma lâmina em um corpo humano, pois já viveu isso antes. Então, pelo menos na sentença, isso vai ter um papel enorme. E claro, muita coisa depende do que é aceito, do que o juiz permite que seja apresentado ao júri. Mas a ideia de que essa é uma pessoa que tem familiaridade com o que acontece quando você pega um instrumento como esse, uma arma letal, e aplica isso a um corpo humano. Segundo o promotor, ela sabia o que ia acontecer. Bem, vamos falar sobre isso. Então, a defesa solicitou essa avaliação de competência, avaliação e uma avaliação de responsabilidade criminal. Com que frequência vemos isso nas fases iniciais desses casos, ou talvez durante o andamento de um caso, certo? A competência não precisa necessariamente ser uma questão que acontece logo no início. Às vezes pode acontecer no meio do processo. Com que frequência vemos isso? Certo? Bem, geralmente o que acontece é que em um tribunal, no sistema judiciário, qualquer pessoa que tenha uma preocupação, geralmente é o advogado de defesa. Mas um juiz pode levantar essa questão, um promotor pode levantar essa questão. Claro, isso é muito mais raro, mas os advogados de defesa têm essa obrigação. Se você acha que há algo acontecendo com o cliente, com o réu, isso levanta a questão da competência. Lembre-se, competência é muito diferente de coisas como, você sabe, inocente por motivo de insanidade, coisas assim. Competência é algo bem mais restrito. É só a ideia de que essa ré entende as acusações contra ela. Essa ré entende o que está acontecendo no tribunal. Ela entende o papel do juiz, ela entende o papel do promotor, ela entende o papel do advogado de defesa. E ela pode ajudar seu advogado de defesa a preparar sua própria defesa? Essas são as únicas questões de uma avaliação de competência. Não aborda outras. Ela sabia se era certo ou errado? Isso cabe ao júri decidir se necessário. Então, a competência se limita simplesmente ao estado atual em que ela se encontra. Ela entende o que está acontecendo com ela? Ela pode ajudar na defesa? Sabe quem está envolvido? É limitado. E os estados que têm esse processo. Às vezes, se for considerado incompetente, você pode passar por tratamento para competência. Isso é outra questão. Você pode ser mantido sob custódia e obrigado a passar por tratamento psiquiátrico. Então, se você for considerado competente após o tratamento, pode continuar sendo julgado. Neste caso, nem chegou a tanto. Um avaliador, provavelmente um PhD em psiquiatria ou psicologia, afirmou: ela entende o que ocorre. Ela é competente. Vamos falar sobre isso. E, aliás, em relação à competência, quero dizer, você realmente explicou muito bem. Isso pode atrasar um julgamento por bastante tempo, se o réu não for competente. Falando sobre a saúde mental da ré e o que pode estar ocorrendo. Ela continua inocente até prova em contrário. Mas pouco antes do esfaqueamento, OK Muhammad entrou ao vivo no Instagram e postou este vídeo de quase 7 minutos. Esse desabafo que muitos agora veem como uma possível evidência e arrepiante em retrospecto. Fui mandada para casa mais cedo ontem e hoje pela mesma pessoa. Estou te dizendo, ela é uma valentona. Isso não tem graça nenhuma. Ela precisa entender que só porque é mãe e tem filhos não significa que pode entrar nessa loja. Desrespeita as pessoas, trata todos como inferiores e não demonstra respeito. E não tem graça nenhuma. Sério mesmo, cara. Eu tenho coisas pra resolver. E ela continua me mandando pra casa. Cedo não tem graça. Ela fica brincando e aí o dia todo, ao longo do dia, ela fica falando aquelas coisinhas racistas e continua o dia inteiro. Espalhar energia negativa, falar dos outros e fofocar não tem graça. Isso precisa parar. Ela é uma valentona, tô te falando. Ela é uma valentona. Ela traz muita energia negativa pra lá. Ela sempre entra em pânico quando tem muita coisa acontecendo. Ela tentou manipular e fazer parecer que erramos, mas estamos trabalhando duro e indo bem. É só o fato de que ela entrou em pânico e eu peguei ela algumas vezes cometendo um erro e ela tentou disfarçar. Sabe, ninguém é perfeito. É o maldito McDonald's. Essas coisas acontecem. Você entende o que eu quero dizer? Tipo, às vezes alguém pode ficar confuso. Fica corrido. Mas ela tem que parar de fingir que me conhece, como se só eu errasse. Eu vou pegar ela.
E você pode até ouvir ela dizendo ali que o comportamento da gerente dela, abre aspas, ia alcançar ela. E algumas horas depois, essa previsão sombria se tornou realidade. Se você ouvir as acusações, João, quero destacar esse ponto novamente. Há, como advogados de defesa, evitar que isso seja usado como prova em processo criminal. Se você me perguntar, isso poderia ser uma vitória fácil para os promotores. Uma vitória fácil para eles é a melhor forma de colocar. Quero dizer, estou quebrando a cabeça aqui para pensar em como você impede isso como advogado de defesa. Quero dizer, o que é isso? É uma prova de premeditação. E não apenas de premeditação alguns momentos antes de uma facada, mas é uma prova de premeditação muito antes disso. E você sabe, na verdade, em alguns casos, vimos que essas tentativas de assassinato contra o presidente Trump, ou o suposto assassino, ou o assassino condenado, falam nas redes sociais sobre o que planejam fazer e situações parecidas. A gente vê muito isso. Quando alguém posta alguma coisa nas redes sociais, isso volta à questão da competência, porque se alguém está dizendo, eu vou fazer isso, será que essa pessoa está em seu juízo perfeito? Se for da defesa, dirá, veja, era isso que acontecia com ela. Portanto, claramente, ela não estava estável. E você quer que isso ajude na questão da competência ao defender essa pessoa. No fim das contas, ter uma postagem em rede social com esse tipo de ameaça, mesmo que não seja específica. Isso faz parte do contexto, da penumbra do que você mostrará ao júri. Você dirá, isso foi feito bem antes, e ela concluiu o plano. Então encare isso como uma promessa ou uma ameaça, e ela cumpriu a ameaça. Sim, mas eu quero voltar a esse desenvolvimento em um caso relacionado à saúde mental. Após vários adiamentos, houve uma audiência de revisão no início de setembro, enquanto os médicos concluíam a avaliação. Muhammad voltou ao tribunal, ou melhor, esteve de volta ao tribunal no dia 8 de outubro. E foi aí que o juiz confirmou essas conclusões. O tribunal recebeu um relatório datado de 17 de setembro de 2025. E pelo que entendi, tanto a defesa quanto a promotoria concordam com o relatório de 17 de setembro de 2025, que afirma que a senhora Muhammad está apta para ser julgada. Isso está correto em nome da promotoria? Está correto, meritíssimo. Em nome da ré? Sim, meritíssimo. Muito bem. Então, essa questão precisa ser marcada para uma audiência preliminar. Agora, em uma declaração a WWJBK, o promotor do condado de Macomb, Peter Lucito, disse que a constatação de que a ré está apta a ser julgada garante que ela agora possa ser responsabilizada através do devido processo legal. As acusações descrevem um ato brutal que tragicamente tirou a vida de uma mulher inocente. Seguimos comprometidos em buscar justiça para a vítima e sua família. João, vamos detalhar mais agora. Que avaliação foi essa ao determinar a competência, do que se trata exatamente? O que eles perguntam? O que eles buscam? Como você tem certeza de que ela entende as acusações, o processo legal ou o que a espera? Como é realmente essa avaliação? Certo? Bem, sabe, não precisa ser necessariamente uma avaliação exaustiva e abrangente de saúde mental. Pode ser um avaliador sentado em uma sala com esse réu e às vezes com o advogado presente, fazendo perguntas muito específicas como você sabe, entende? Começando com coisas como você sabe onde está? Você sabe que dia é hoje? Você sabe quem é o presidente? Você sabe sua data de nascimento? Perguntando, você sabe por que está aqui? Sabe quais são as acusações? Você pode me explicar quais são essas acusações? O que você acha que elas são? Não explicam o que ocorreu, sem detalhes sobre o incidente. E isso é muito importante, porque o avaliador não está recebendo nenhuma informação do réu sobre o suposto crime em si. Eles só estão dizendo, olha, o que você entende sobre sua situação? O que você entende sobre o papel do seu advogado? Quem é seu advogado e qual sua função? Quem é o promotor e o que faz? Quem é o juiz? Quem é o juiz? É aquela pessoa na bancada, de toga preta. O que faz um juiz? E entra em algumas áreas específicas, nunca tocando na acusação em si, nunca tocando em nada relacionado a isso. Mas é simples, você entende por que está aqui hoje? Não fale sobre o que aconteceu, mas preciso saber se você entende por que está aqui e o que pode acontecer. O que pode acontecer com você em um julgamento
como funciona. Quem são os envolvidos, então é um pouco limitado. Mas para o avaliador, querem saber se a pessoa entende onde está e o que ocorre. Muitas vezes, pessoas consideradas incompetentes não têm noção alguma sobre isso. Isso ocorre devido à diversidade de doenças mentais e outros fatores que influenciam a avaliação. Mas os avaliadores, geralmente também, são muito bem treinados para tentar determinar quem está simulando, quem está inventando coisas. Eles conseguem perceber qualquer tipo de falsidade ou dissimulação que um réu possa tentar. Então essa é uma das outras coisas. Um avaliador treinado e competente sabe quando eles estão dizendo a verdade, essencialmente, e quando estão apenas encenando. Só para deixar claro, isso pode não encerrar a discussão sobre competência. Há situações em que alguém pode ser considerado competente. Algo acontece durante o andamento do caso, do processo criminal, talvez até antes do julgamento, em que surge uma dúvida sobre a competência. Mais uma vez, certo? Quero dizer, o que poderia acontecer? Quando um advogado diria, espere, meritíssimo, temos outro problema de competência. Quais seriam alguns sinais de alerta? Certo? E isso pode acontecer. Quero dizer, novamente, se você é um advogado de defesa, você tem uma obrigação. Todo estado do país tem um código de conduta para advogados que diz que você tem a obrigação de representar seu cliente. Se você tem uma crença de boa-fé, não pode ser algo que esteja tentando agir sem boa-fé apenas para atrasar. Se você acredita de boa-fé que essa ré tem um problema, e isso pode se repetir, ela pode ser considerada apta a ser julgada. Em 2 meses, a equipe de defesa dela pode dizer, olha, isso está acontecendo de novo. Nós temos um problema real. E o que a avaliação de competência faz é parar o relógio. Certo, quando isso é levantado, o juiz analisa e, se considerar legítimo, aplica mais um filtro. Um juiz pode dizer, não vou concordar com outra avaliação, mas isso é bem raro. O juiz vai parar o relógio. A avaliação vai ocorrer e pode durar até 3 meses. Quando a avaliação ficar pronta, o juiz marcará uma audiência para analisar tudo. A acusação e defesa expõem argumentos e o juiz decide. Então isso pode acontecer no meio de um julgamento. Pode acontecer semanas ou dias antes de um julgamento realmente acontecer. Isso se refere às obrigações do advogado quando acredita de boa-fé que algo ocorre com o réu. Agora ela retornará ao tribunal para a audiência preliminar em 14 de novembro. O que esperar disso? Vai ser como um mini-julgamento, uma mini-audiência de causa provável, onde a promotoria apresenta apenas evidências suficientes para superar o obstáculo da causa provável. Diante de um juiz, é o primeiro contato da defesa com as principais testemunhas da promotoria. Obtemos muito mais informações nesse tipo de audiência. Às vezes, elas são dispensadas quando a equipe de defesa decide que, não há nenhum benefício para nós aqui. Vamos apenas seguir em frente. Muitas vezes, como advogado de defesa, você obtém muitas informações nesse processo. Você terá várias declarações e informações sobre teorias do Estado. Então é uma etapa valiosa, é uma etapa importante. E especialmente agora que ela foi considerada competente, ambos os lados podem ver qual é a reação dela às provas. E se você é a promotoria, desculpe, se você é a defesa, você obtém mais informações sobre o papel dela nisso e como ela vai responder. A promotoria pode apresentar seu caso pela primeira vez, a primeira chance. E geralmente, quero dizer, quando você está falando especialmente de um caso como este, os promotores superariam esse obstáculo, teriam provas suficientes de causa provável do crime e seguiriam para o julgamento, conforme avança para o julgamento. Só para deixar claro para o nosso público, o júri, o possível júri neste caso, eles não saberiam sobre a questão da competência, certo? Isso não seria apresentado a eles. Não é algo que eles teriam que considerar ao decidir se ela cometeu ou não esse crime. Os jurados não sabem todas as questões preliminares, como se houve avaliação de competência ou se ela foi considerada competente. Isso não é algo que eles precisam ou vão ouvir. Tudo isso é mantido longe deles. Obviamente, isso seria extremamente prejudicial e poderia influenciar de alguma forma. Essa informação sobre competência não é apresentada. Claro, durante um julgamento, a defesa pode apresentar
vários especialistas que podem falar sobre muitas coisas. Peritos podem tratar dessas áreas, mas o júri não vai ouvir sobre a disputa anterior de competência ou sobre a avaliação de competência. Essa conversa que estamos tendo agora, ela te dá alguma ideia de para onde a defesa pode ir? E B, sempre é a escolha do réu se ele quer ou não depor, certo? Os advogados de defesa podem dizer, não faça isso. Estou te dizendo, não faça isso, mas a decisão é do próprio réu. Alguma ideia de qual caminho a defesa pode seguir com isso? E B, você acha que haveria alguma vantagem para ela depor e explicar o lado dela da história? Certo. Sobre o A, boa pergunta. A defesa tentará mitigar ao máximo. Eles querem ser capazes de explicar por que essa pessoa reagiu da maneira que reagiu, querem explicar o que está acontecendo. Quero dizer, eles querem chegar a esse ponto, querem chegar até esse limite, querem chegar o mais perto possível da ideia de que ela não é responsável pelas próprias ações. E é por isso que eles querem estabelecer o que está acontecendo na cabeça dela, como tem sido o estado mental dela. Há vários motivos para quererem acessar o histórico dela e mostrar aos jurados o porquê. Isso não foi, por exemplo, um assassinato a sangue frio, como a promotoria vai tentar pintar. Sobre o ponto B, se ela deve testemunhar, isso sempre é a escolha do réu. É um caso tão raro em que vai beneficiar o réu explicar. Sentar-se ali no banco das testemunhas, olhar para os jurados e dizer: é por isso que eu esfaqueei essa pessoa com uma faca. Quero dizer, isso realmente enfraquece a defesa, isso mina as alegações da defesa de olhem para a história dessa pessoa, olhem para o estado mental dela. Quando ela sobe e articula bem, isso reduz muito as chances da defesa apelar para esses jurados. E a menos que seja uma alegação de legítima defesa, o que não vimos aqui, ela não vai depor. Bem, vamos ver. E eu vou te contar. Vai ser difícil para ela, especialmente quando você tem essas declarações anteriores que ela supostamente fez nas redes sociais. Ser questionada sobre isso pode ser problemático. John Day, obrigado pelo seu tempo. Foi ótimo te ver. Bom te ver. Obrigado. Isso é tudo por agora no Sidebar. Obrigado por nos acompanharem. E como sempre, por favor, inscreva-se no YouTube, Apple Podcasts, Spotify, onde quer que você ouça seu podcast. Você pode me seguir no X ou no Instagram. Eu sou Jesse Weber, falo com vocês na próxima vez.